Olá, alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, curso de Cálculo 1, bem-vindos. Nós estamos na aula 13, mais ou menos na metade do nosso curso, e vamos começar hoje um assunto interessantíssimo, uma das aplicações do cálculo mais fascinantes que pode ter, que é o estudo de como se comporta uma função, crescimento, máximos, mínimos, e isso que eu chamei nessa primeira aula de crescimento de funções, está ligado com a derivada da função. A grande pergunta aqui é entender quando que uma função, e pensa numa função como uma expressão que está medindo o valor de uma certa grandeza. Entender quando que esses valores estão crescendo ou diminuindo, quando que eles atingem um máximo ou um mínimo. E se você pensar que essa grandeza pode ser, por exemplo, a taxa de inflação, ou a população de uma espécie animal, ou a economia de um país, ou a taxa de uma substância no sangue de um paciente. Ter um mecanismo de entender quando é que essas variáveis crescem ou diminuem, quando é que elas atingem um máximo ou um mínimo, é uma ferramenta de uma importância enorme. A quantidade de aplicações que isso tem é imensa. Assim. Vocês, ao longo da vida profissional, certamente vão fazer uso dessas ferramentas para esse tipo de análise. Então, o que nós vamos ver é a relação entre a derivada de uma função, dentro do cálculo é o conceito de derivada que vai ser o protagonista nesse momento, e o comportamento dessa função. Comportamento nesse sentido que eu acabei de dizer. Se ela aumenta de valor, se ela diminui, se ela tem um ponto de máximo, de mínimo, se ela fica um patamar constante, como é que ela se comporta. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês olhassem, como assim, primeira abordagem intuitiva, vamos olhar para essa função aqui, x ao cubo menos x. O gráfico dela está representado aqui. Algumas coisas que a gente pode perceber logo no primeiro olhar. Tem 3 raízes, ela corta o eixo do x em 3 lugares, na origem, no x igual a 0. E esses outros 2 pontos são raiz de 3 e menos raiz de 3. Muito perto de 2, 1,7. É só igualar a 0 e resolver a equação que você vai encontrar esses valores. Mas o que eu queria que você observasse é que essa função tem um ponto de máximo local aqui. Não é o maior valor que ela tem no domínio inteiro, mas aqui localmente ela vem subindo, obtém um máximo, depois ela diminui. Daí ela tem um mínimo aqui, depois ela volta a subir. Esses conceitos que nós vamos formalizar, definir rigorosamente e desenvolver um instrumento para análise desses conceitos. Então, é disso que nós vamos falar. Nós vamos ter pontos aqui de máximo, de mínimo. Nós vamos falar sobre inflexão. Aqui nós temos uma concavidade para baixo, aqui nós temos uma concavidade para cima, e temos um ponto em que isso muda, isso vai chamar inflexão. São todos esses conceitos que nós vamos organizar e abordar de forma rigorosa. E isso é de uma beleza enorme. Então, começar falando o que é uma função estritamente crescente, a ideia intuitiva. Pensa na grandeza que essa função mede. Pode ser a taxa de juros num país ou a posição de uma partícula num movimento. O que é crescente? Crescente é uma coisa que aumenta quando a variável independente aumenta. A variável, eu sempre vou pensar na variável independente como se ela fosse o tempo num estudo de física. Então, a variável independente, eu sempre vou imaginar que ela está evoluindo para frente, como se fosse o tempo. E o que eu quero saber é o que ocorre com a variável dependente. Então, uma função é estritamente crescente se quando a variável independente aumenta, eu passo de um x menor para um y maior, o valor da função no x que era menor também é menor, ou seja, a grandeza que eu estou medindo aumenta junto com a variável independente. Aumentou a independente, aumentou aquela que eu estou medindo, a variável dependente. Estritamente crescente quando aqui é um menor estrito. E a gente chama de simplesmente crescente quando é menor ou igual. Observe que na variável independente eu sempre vou fazer x menor que y. Eu vou fazer sempre a variável independente avançar. E aqui, menor ou igual, crescente. A distinção entre saber se a grandeza que nós estamos analisando ela aumenta no sentido estrito, ela fica efetivamente maior, ou se a gente permite que ela fique parada, que ela tenha patamares de constância. Quando eu falo crescente, ela está ou aumentando ou ficando eventualmente constante. Tá? Eu permito a igualdade aqui. Há livros que usam uma terminologia diferente dessa, que eles chamam, o que eu chamei de estritamente crescente, eles vão chamar de
crescente apenas, e o que eu chamei de crescente eles vão chamar de não decrescente. Isso não tem nenhum problema, é só estar atento para a terminologia que aquele livro, aquela fonte, aquele professor, aquele texto utiliza. E há definições análogas para decrescente. Eu digo que a grandeza é decrescente se quando eu aumento a variável independente, observe, a independente eu sempre deixo avançar. Se quando a independente aumenta, a dependente diminui. O y maior, mas tem o valor menor. E isso é estritamente decrescente. E decrescente quando tenho maior ou igual aqui, ou seja, eu permito não só que a variável diminua, mas que também ela eventualmente fique constante. Primeiro teorema que conecta derivada com crescimento. Isso está muito ligado ao conceito de derivada como taxa de variação, ou, se você preferir olhar assim, derivada como coeficiente angular da reta tangente. Se a função é derivável e a derivada é positiva, então a função é estritamente crescente. Pensa no gráfico da função. Coeficiente angular da reta tangente positivo. Quer dizer que a reta tangente está encostada na função de forma inclinada desse jeito. É porque a função está crescendo. Se a tangente é crescente, a tangente é uma reta. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. Se a reta tangente tem coeficiente angular positivo, portanto é uma reta crescente, a função que está tangenciando vai estar crescendo também. Isso já estava presente no gráfico que a gente acabou de ver e vai aparecer de novo no próximo gráfico, nos próximos gráficos. E vale uma coisa parecida com o estritamente crescente, tem a versão crescente. Derivada estritamente maior que zero, função estritamente crescente. Derivada maior ou igual, pode ser função crescente. Lembra, a função crescente é aquela que permite certos patamares de estabilidade. Se tiver um patamar de estabilidade, a derivada pode eventualmente ficar zero, porque a função está ficando constante, certo? E um teorema análogo para decrescente. Se a função é derivável e a derivada é negativa, estritamente negativa, a função é estritamente decrescente. Se a derivada é menor ou igual, a função é decrescente sem ser estrito. Estrito no menor, estrito no decrescimento. Menor ou igual, só decrescente. Esse teorema é um teorema importantíssimo, de uma aplicação assim imensa, a quantidade de aplicações é enorme, é fundamental que a gente compreenda bem e saiba usar bem. Então, vou começar com voltar para aquele nosso exemplo do x3 menos x, e aquilo que eu tinha falado no comecinho da aula, mostrando no gráfico, vamos ver agora de uma maneira um pouco mais formal. Função x3 menos x, a derivada é 3x2 menos 1. Eu quero saber quando que a derivada é positiva, quando que a derivada é negativa, porque o que o teorema anterior dizia é que o sinal da derivada implica o crescimento ou decrescimento da função. Então, qual que é o nosso objetivo nesse instante? Entender o sinal da derivada. A derivada é uma função polinomial de grau 2, tem como gráfico uma parábola. A gente sabe analisar o sinal da parábola. T igual a zero para achar as raízes. Então, a derivada é igualada a zero, 3x2 menos 1 igualado a zero. Isolamos o x, passamos o menos 1 e o 3. X é mais ou menos 1 sobre raiz de 3 ou mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Como que é o sinal dessa parábola? Uma parábola de concavidade para cima, porque o coeficiente aqui é 3, positivo. Então, o sinal dessa parábola está representado aqui, é algo que a gente faz há muito tempo, vocês já faziam isso lá no ensino médio. Parábola de concavidade para cima, como é que fica o sinal? Negativo entre as raízes, positivo fora das raízes. Dentro das raízes é o sinal oposto ao de A, e fora das raízes é o mesmo sinal que A, onde A é aquele coeficiente do x² na parábola. Raízes nesses dois números, concavidade para cima, então ela é mais aqui, mais ali, menos aqui. Ou seja, o sinal da derivada é assim, a derivada é positiva para x menor que menos raiz de 3 sobre 3, ou x maior que raiz de 3 sobre 3. Ela é positiva fora das raízes. Antes da primeira raiz, depois da segunda raiz. E a derivada é negativa entre as raízes, entre o menos raiz de 3 sobre 3 e o raiz de 3 sobre 3. Essas são as raízes da derivada, não confundamos com as raízes da própria função. Já mostro no gráfico. Bom, mas se eu sei o sinal da derivada, eu sei o comportamento da função do ponto de vista do crescimento e decrescimento.
ela é crescente para x menor que menos raiz de 3 sobre 3, crescente para x maior que raiz de 3 sobre 3, e ela é decrescente, porque a derivada é negativa, entre o menos raiz de 3 sobre 3 e o mais raiz de 3 sobre 3. Lembra do gráfico da função? Eu mostrei agora um pouquinho. Então, olha só. Ela corta os eixos no zero, aqui é menos raiz de 3, aqui é mais raiz de 3. Só que o crescimento e o decrescimento vai até o raiz de 3 sobre 3. Olha só. Ela é crescente até esse ponto, que é o raiz de 3 sobre 3. Na verdade, menos raiz de 3 sobre 3, estamos do lado negativo. Observe que ela é crescente, quer dizer, quando o x está avançando, ela está subindo. Ela pode ser negativa ou positiva. Crescimento não está dizendo que a função é positiva ou negativa, está dizendo que ela está aumentando de valor. Então, até o menos raiz de 3 sobre 3, ela está aumentando de valor. Depois, entre o menos e o mais raiz de 3 sobre 3, que está aqui, então entre esse patamar mais alto e esse patamar mais baixo, esse trechinho, ela é decrescente, ela diminui. Quando o x sempre avançando, mas quando a variável independente avança, a dependente está diminuindo. E depois do raiz de 3 sobre 3, ela volta a ser crescente. Essa imagem que a gente teve, primeiro intuitivamente olhando para o gráfico, a gente é capaz de ter sem olhar para o gráfico, só fazendo uma conta simples, que foi a conta que eu acabei de fazer. Nós começamos com a fórmula x ao cubo menos 3x, derivamos, que é uma conta fácil, analisamos o sinal da derivada, que foi uma coisa fácil, porque era uma parábola, e concluímos com todo rigor sobre o comportamento da função ser crescente ou decrescente. Isso é muito rico, muito lindo. Vou mostrar um outro exemplo, mesma análise, para chamar a atenção de um certo detalhe. Pensa na função 1 sobre x, claro, x diferente de zero, né? Como é uma divisão, tem uma condição de existência. X não pode ser zero aqui. Pois bem, derivada dessa função, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. X elevado a menos 1, deriva-se abaixo ao expoente, por isso tem esse menos, e x elevado a uma unidade a menos, era elevado a menos 1, fica elevado a menos 2, por isso 1 sobre x2. Ora, 1 sobre x2 é positivo sempre, porque x ao quadrado é positivo. Isso aqui com menos significa que a derivada é negativa sempre. Claro, x diferente de zero, a função nem existe para x igual a zero. Então a derivada é negativa sempre. Como a derivada é negativa sempre, nós vamos ter que a função é decrescente. Mas o que eu quero que vocês observem nesse exemplo é que ela é decrescente nos intervalos do domínio e não vai ser decrescente globalmente, como a gente vai ver nos próximos slides. Então ela é decrescente nos intervalos. Olha a função 1 sobre x, qual que é o gráfico. Quando o x vai para infinito, ela vai para zero. Quando o x vem para zero por valores à direita do zero, o limite é mais infinito. Quando o x vai para zero, isso fica muito grande. E se o x é positivo, fica um grande positivo. Quando o x vai para zero por valores negativos, 1 sobre x vai para infinito também. Só que com infinito negativo, porque o x é negativo, então 1 sobre x também é negativo, vai para menos infinito. E quando o x vai para menos infinito, vai para zero por valores negativos. Então aqui está o gráfico de 1 sobre x, positivo aqui, negativo aqui, tende a zero por cima, tende a zero por baixo, tende a mais infinito e tende a menos infinito. Essa é a função 1 sobre x. Observa que ela não é decrescente na reta toda, globalmente decrescente. Quando nós estamos num valor de x negativo e depois passamos para um positivo, ela aumenta de valor, ela vai de um negativo para um positivo. Ela é decrescente nos intervalos. Isso é importante, então, fixar. Aquele teorema que eu acabei de falar, aqueles dois teoremas que associam sinal da derivada com o crescimento, decrescimento da função, eles são válidos nos intervalos onde a função está definida. Então, no caso da nossa 1 sobre x, no intervalo positivo a derivada é negativa, ela é decrescente. No intervalo negativo, a derivada é negativa, ela é decrescente. Mas a conclusão é só nos intervalos. Não dá para extrapolar e dizer que a função é decrescente na reta toda, que nem seria verdade. Ela não é decrescente. Então esse teorema é para intervalos. Vocês perceberam a importância de ter olhado a derivada igual a zero. Foi fundamental, quando eu fiz a minha análise,
que eu tivesse olhado a derivada igual a zero para ver o estudo do sinal da derivada. E a gente vai dar um nome para isso. Um ponto no domínio que a derivada é zero, a gente chama de ponto crítico. Então, os pontos onde a derivada é zero são chamados pontos críticos. Nós vamos, na próxima aula, olhar com mais carinho ainda os pontos críticos. O que acontece de importante no ponto crítico? Como a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, no ponto crítico a reta tangente é horizontal, porque o coeficiente angular é zero, reta de coeficiente angular zero é reta horizontal. Os pontos críticos, eles podem ser pontos de máximo, de mínimo ou de inflexão. No exemplo que nós vimos anteriormente, tinha um ponto de máximo e um de mínimo. Nós vamos ver que são, e as retas tangentes eram horizontais, eram pontos críticos. Agora vamos ver esse exemplo aqui, x ao cubo. Está aqui o gráfico da função x ao cubo. Esse ramo parece uma parábola, mas não é parábola não, porque parábola é x quadrado. X ao cubo lembra, mas é outra curva. É uma curva cúbica, não é uma parábola. A derivada é 3x2, é só abaixar o expoente, uma unidade a menos. E claro, a derivada em zero, se for aqui x igual a zero, isso dá zero. Está visível no gráfico, reta tangente é horizontal. Aqui está a função x ao cubo, crescendo, crescendo. Observa que aqui a reta tangente é horizontal, portanto é um ponto crítico e não é nem de máximo nem de mínimo. Isso aqui é um ponto de inflexão horizontal. Concavidade aqui está para baixo e depois a concavidade fica para cima. Então o que é um ponto de mínimo local? É um ponto onde, nas vizinhanças, a função vale mais do que naquele ponto. É a ideia intuitiva. Um ponto é de mínimo se o valor daquela grandeza naquele ponto é o menor que tem, ou seja, nos outros pontos, o valor da grandeza é maior. Máximo local, ao contrário. O valor da função é o máximo, quer dizer, nos outros pontos, o valor é menor do que no ponto de máximo. Isso é bastante natural, é a definição com a qual nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, ponto onde a derivada é zero, nós vamos ver na próxima aula, pode ser de máximo ou de mínimo, e é possível muitas vezes ser um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Ponto de inflexão é um ponto onde a função muda de concavidade, como eu acabei de mostrar na x ao cubo. O x igual a zero na x ao cubo é um ponto de inflexão porque a função estava com concavidade para baixo e depois ficou com concavidade para cima. Nós vamos detalhar isso mais para frente. E o ponto de inflexão é horizontal se a derivada é zero nesse ponto, porque é a reta tangente horizontal, por isso o nome ponto de inflexão horizontal. Bom, nós estamos num momento em que várias ideias foram destacadas e nós vamos, para fechar isso, falar um pouquinho da recíproca dos dois teoremas, é só uma observação. O teorema 1 e 2, ele falava assim, derivada positiva estritamente crescente, derivada maior ou igual, crescente apenas e aversão decrescente. A volta é um pouquinho diferente. Se a função é estritamente crescente, eu concluo que a derivada é maior ou igual. Se a função é crescente, eu concluo que é maior ou igual também. E o análogo para decrescente. Não vale um teorema assim, a volta do teorema, não vale desse jeito, estritamente crescente, concluir derivada estritamente maior. Então é assim, derivada estritamente maior, estritamente crescente. Maior ou igual, crescente. Na volta, seja a função estritamente crescente ou simplesmente crescente, tenha ou não patamar de constância, a conclusão é que a derivada é maior ou igual, no caso de crescente, e no caso de estritamente decrescente ou decrescente, derivada menor ou igual. O exemplo é o x ao cubo, que a gente acabou de ver. Ela é estritamente crescente, mas eu não consigo concluir que a derivada é sempre maior estritamente do que zero, porque a derivada é 3x2 e a única coisa que dá para concluir é que ela é maior ou igual. Isso é um detalhe, esse detalhe nunca vai nos causar grandes problemas, mas é importante ter clareza e rigor de qual é o enunciado exato dos teoremas que nós estamos em mãos. Bom, aqui é x ao cubo, né, estritamente crescente, a gente acabou de ver essa função, e aqui está com a derivada zero. Esse é a primeira abordagem sobre essa teoria de crescimento de funções. Nós ficamos por aqui nessa aula e vamos retomar na próxima aula.